Graça e paz, quero saudar a amada igreja com a santa e gloriosa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos aqui reunidos mais uma vez, agradecidos a Deus porque Ele tem nos sustentado ao longo dessa quarentena, que já estamos com um pouquinho mais de 100 dias de isolamento. Mas apesar de ter sido dias desafiadores, tem sido dias em que Deus tem ministrado a sua graça, o seu poder. E nessas últimas semanas nós temos trabalhado um pouquinho sobre o Sermão do Monte, porque todos querem ser felizes, mas não querem observar a palavra de Deus. E sem observar a palavra de Deus, sem prestar atenção nos ensinamentos do Senhor Jesus Cristo, nós não conseguiremos ser felizes. Então, se você quer ser feliz, nós precisamos estar atentos àquilo que a palavra nos ensina, aquilo que a palavra nos revela. E nessa noite eu quero compartilhar com você, dar continuidade ao sermão, capítulo de número 5. Hoje nós vamos trabalhar o versículo de número 8, que diz assim: Bem-aventurados limpos de coração, porque verão a Deus. Paizinho querido, muito obrigado pela Tua palavra, muito obrigado por esse dia, muito obrigado por esses um pouco mais de 100 dias que estamos vivendo nesse isolamento, agora experimentando essa flexibilização que, vez por outra, nos deixa um pouco ansiosos, mas que nós possamos estar crendo que o Senhor está no controle de todas as coisas e que todas as coisas vão acontecer no Teu tempo, segundo o Teu querer e a Tua vontade. Nós colocamos a vida da Tua igreja nesse momento diante de Ti, colocamos a vida dos nossos amigos e irmãos que nos acompanham nesse momento diante de Ti, que o Senhor esteja abençoando cada um deles, visitando-os, Senhor, nessa hora, auxiliando-os, Senhor, nas suas necessidades. Nós te agradecemos porque em tudo, Senhor, Tu tens sido conosco nessa caminhada. E agora, Senhor, mais uma vez, nós não deixamos de orar, de interceder por aqueles que precisam da cura, por aqueles que precisam, Senhor, ter os seus problemas atendidos, Senhor, daqueles, Senhor, que estão clamando nessa hora, que o Senhor entre com a sua providência, com a sua intervenção nas causas que eles estão apresentando diante de Ti. Continua, Senhor, também abençoando os nossos irmãos da área de saúde. Aqui na nossa igreja nós temos alguns, na nossa comunidade de fé nós temos tantos que nós conhecemos, amamos. Tem aqueles médicos que têm cuidado de cada um de nós, cada um tem um médico que é referência, que nos assiste nos nossos momentos de necessidade. Nós te pedimos que o Senhor derrame a Tua bênção sobre a vida desses profissionais da área de saúde, os enfermeiros, os médicos auxiliares, cada um deles, Senhor, continua abençoando e capacitando esses homens. Nós te pedimos, Senhor, por aqueles que trabalham na área de transporte, na indústria, no comércio, Senhor, nos serviços essenciais, os policiais, os bombeiros, e também clamamos pelas nossas autoridades constituídas, de uma forma muito especial pelo estado do nosso Rio de Janeiro. Paizinho querido, sabemos que estamos aí, à volta com mais um processo de impeachment, Senhor, mas nós cremos que Tu és o Deus que pode todas as coisas, que se tiver alguma coisa errada, que o Senhor traga conserto, que o Senhor nos dê sabedoria na hora de fazer as nossas escolhas e que nós não venhamos a nos guiar por aquilo que eles falam, mas que nós possamos primeiramente buscar a direção em Ti e que nós possamos aferir, Senhor, a vida, a trajetória desses homens com a Tua palavra e que isso, Senhor, seja a nossa bússola para nos ajudar e nos orientar no momento de fazer as nossas escolhas. Não deixe, Senhor, que nós sejamos levados pelas emoções, mas que nós possamos em tudo buscar a Tua palavra e a Tua direção. Assim nós oramos e nós já Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Então, palavra de Deus: bem-aventurado os limpos de coração, porque verão a Deus. Então, quando eu falo limpo, aquele que é puro, aquele que está em condição e estado de qualidade do que é puro, que não está misturado, que não tem impureza, que não está contaminado por nada. E isso é muito interessante, né? Porque às vezes eu fico lendo lá rótulo de alguns alimentos e tem uns que até eu deixei de fazer uso, porque
quando a gente lê, a gente vê que aquele alimento, você pensa que é uma coisa que foi tratada e trabalhada de uma forma saudável, e você vê lá no rótulo, pode conter pelo de animal, de roedor, pode conter alguns insetos. Aí às vezes você é um alimento único. No outro dia uma bananada que a gente comprou sem açúcar, e eu fui ler o rótulo lá da bananada, ele não tinha açúcar, mas poderia conter amendoim, amêndoas e não sei o que. Eu fiquei pensando, gente, como é que pode, né? A contaminação. Então, às vezes você pensa que aquela coisa é pura, porque tem um rótulo bonitinho, dizendo que é somente um ingrediente, mas quando você vai ter um olhar mais cuidadoso, mais apurado, você percebe que aquele alimento, aquilo não está puro, aquilo está contaminado. E agora, quando nós estamos vivendo essa pandemia, a questão do Covid-19, que é exatamente isso. Então, nós precisamos, para nos manter saudáveis, nós precisamos nos manter o quê? Limpos, sem contaminação. Então, às vezes a gente olha assim para a nossa mãozinha, tá limpinha, então eu posso botar no olho, eu posso levar a mão à boca, mas muitas vezes ela não está tão limpa assim. E se nós formos examinar de uma forma mais apurada, trazendo uma lupa, no caso do Covid-19, não vai resolver. Mas se você trouxer o microscópio, e se você for olhar, você vai ver que na sua mãozinha há milhares e milhares de micróbios, bactérias vivendo aqui, e às vezes a gente pensa assim, tá com a mão limpa, tá limpo. Não está limpo, está contaminado, está puro. Então, a palavra de Deus diz que feliz, bem-aventurado é aquele que consegue se manter limpo, puro, sem contaminação. E a gente precisa viver nessa caminhada. Então, quando a gente fala, e o que a gente precisa manter limpo, puro? O nosso coração. Porque quando nós olhamos para o coração, dentro do pensamento bíblico, nós vamos entender que o coração é a fonte do pensamento. Então, tanto que a palavra de Deus diz, né, que nós devemos guardar o nosso coração. Então, se o nosso coração, se a gente entende que ele é a fonte dos nossos pensamentos, e depois você pode pesquisar, tem vários versículos que vão trabalhar, que vão garantir isso, que vão caminhar nessa linha, nessa perspectiva, então nós precisamos entender que eu preciso manter a minha mente pura, o meu coração puro, não contaminado pelas coisas que estão à nossa volta. E você percebe isso, que lá em Provérbios fala que nós devemos manter o nosso coração puro, limpo, guardar o nosso coração. Por quê? Porque tudo aquilo que nós guardamos dentro do nosso coração e que que são sentimentos ruins, eles vão machucando e vão nos contaminando. Você com certeza já deve ter ficado aborrecido com alguém, chateado com alguém, e quando a gente fica aborrecido, chateado com alguém, por mais que a gente não queira, por mais que a gente pense assim, não, eu já superei, estou lidando bem com isso, às vezes você observa que você se fecha um pouquinho. Às vezes a pessoa chega perto de você e você já não consegue mais ter aquela mesma desenvoltura diante daquela pessoa, não consegue sorrir com a mesma facilidade. Se está só você e ela, você já não consegue ter mais o mesmo nível de relacionamento. Então, você vai observando que você não consegue mais ter a mesma atitude. Por quê? Porque você se deixou contaminar. A mesma coisa quando você está num lugar. Eu lembro que quando nós viajamos esse último ano, que nós chegamos lá na cidade de Fortaleza, e que nós tivemos o nosso primeiro contato com o motorista lá do táxi, que nos levou da rodoviária até o hotel, ele falou tão mal da cidade dele, que no primeiro instante, quando a gente saiu assim para andar pela cidade, porque a gente já chegou no finalzinho da noite, a gente queria comer alguma coisa, nós ficamos até preocupados, né, com tantas informações. Então, se a gente não para fazer uma higiene mental, limpar e lembrar, não, mas eu sou carioca, eu sou do Rio de Janeiro, de uma cidade também que o pessoal fala muitíssimo mal, mas eu entendo que nem sempre é assim, é desse jeito, e que
porque aconteceu às vezes uma vez num lugar, as pessoas vão repetindo aquilo muitas vezes e vai transformando aquilo numa coisa que não tem nada a ver. Então, se a gente não para limpar o nosso pensamento, para limpar o nosso coração, como é que seria a nossa viagem? A nossa viagem teria sido horrorosa. Por quê? Porque cada vez que a gente tivesse que colocar o pé na rua, sair do hotel, a gente já ia ficar como apavorado com aquilo que a gente ouviu e não ia conseguir fazer mais nada. Então, a gente entende, através da palavra de Deus, que para vermos a Deus, né, que é isso que o texto nos chama a atenção, que bem-aventurados limpos de coração, porque verão a Deus, para que nós estejamos na presença do Senhor. Como é que tem que estar o meu coração? Como é que tem que estar o seu coração? O nosso coração, ele precisa estar limpo. E felizes aqueles que aprendem a guardar o seu coração limpo, a não se contaminarem com as coisas desse mundo. Então, muitas vezes, nós estamos aqui nesse mundo, mas nós não podemos nos contaminar com as coisas desse mundo. Por quê? Porque eu e você precisamos nos manter puros, limpos de coração. Então, tem muitas pessoas que têm essa dificuldade e nós não podemos ser assim. Apesar de tudo que vemos, ouvimos, nós precisamos manter limpo os nossos corações. E aí eu lembro daquele texto que está lá em Filipenses, né? 4:8, que vai trabalhar exatamente essa questão. Porque eu preciso e você precisa manter o nosso coração, nosso pensamento limpo. E como podemos manter puros nossos corações? E aí Martinho Lutero, ele tem uma frase muito interessante que ele diz que não pode impedir que um passarinho pouse na sua cabeça, mas ele pode impedir que esse passarinho faça ninho na sua cabeça. Então, vez por outra, um mau pensamento, uma coisa ruim, vai vir. E isso acontece na vida de cada um de nós. Mas nós podemos evitar que esses pensamentos, que esses sentimentos façam morada, que eles criem raízes em nós. Então, como é que a gente faz? Limpando os nossos corações. E aí, Filipenses 4, o versículo de número 8, ele vai trabalhar exatamente essa questão, né, de que em que devemos pensar, como é que a gente vai manter o nosso coração, e vai dizer assim: finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo o que é respeitável, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Então, muitas vezes a gente fica assim: eu não queria pensar nisso, mas estou pensando. Você precisa trabalhar. Então, você precisa passar pelo crivo de Filipenses 4:8. O que você está pensando é verdadeiro? É nobre? É digno? Vale a pena ficar pensando nisso? É correto pensar isso? É puro? Não está contaminado? É amável? É coisas boas, agradáveis? Tem boa fama, boa reputação, uma boa origem? Então, se existe nesses pensamentos, né, algum louvor, alguma excelência, então sim, pense nisso. É nisso que a gente deve pensar. Então, às vezes nós não somos felizes, por quê? Porque deixamos nos contaminar pelas coisas que ouvimos. E às vezes ouvimos coisas que não são verdadeiras e a gente cria medos, expectativas sobre coisas que não têm base, não têm fundamento. E isso entristece a gente. Aí a gente ouve coisas, né, e acontece coisas, vivencia situações que não são nobres, são coisas, situações difíceis, né, decorosas, que não são puras, estão contaminadas.
situações que não são coisas boas, não são coisas que você sabe que não tem a bênção de Deus, não tem a direção de Deus, não tem a aprovação de Deus. Então por que você está pensando, por que você está fazendo, por que você está insistindo nisso? Se você sabe que Deus não está nisso, que Deus não aprovaria isso, que Deus não se agradaria disso. Então isso não pode estar no meu coração, isso não pode estar no meu pensamento. Eu não posso deixar isso fazer ninho, não posso deixar isso fazer morada, porque isso não tem uma boa fama, não tem uma boa reputação, não tem louvor, não glorifica o nome do Senhor. Então tem que ser cortado da minha vida. Então a gente precisa entender que, mantendo o nosso coração puro, nós nos aproximamos do Senhor. E quanto mais nós nos aproximamos do Senhor, mais nós temos a certeza que um dia eu verei o Senhor face a face. E quanto mais eu mantenho puro o meu coração, mais eu consigo enxergar Deus nas coisas à minha volta, nas coisas ao meu redor. Por quê? Porque eu mantenho o meu coração puro, o meu coração íntegro diante do Senhor, sendo como Ele me ensina. Então, eu acho tão bonito, né, que o Senhor, logo que Ele começa o seu ministério, Ele senta com a multidão, com os seus discípulos, para ensinar o quê? Que nós estamos nesse mundo para sermos felizes e que essa felicidade, ela é possível, mas desde que eu observe os seus mandamentos, os seus preceitos. Então, que você, nessa hora, se tem alguma coisa que não é puro, te contaminando o seu pensamento, o seu coração, a sua mente, a sua vida, a sua forma de agir, a sua forma de ser, que você possa pedir ao Senhor que venha te purificar, porque verá o Senhor. A promessa é que para ver o Senhor, nós temos que manter o nosso coração puro. E que Deus nos abençoe. Paizinho querido, nós nos colocamos mais uma vez diante de Ti, te pedindo, Senhor, que nessa hora Tu nos visite e que Tu nos purifique, Senhor, de tudo aquilo que tem contaminado, Senhor, a nossa forma de ser, a nossa forma de ver, a nossa forma de agir, a nossa forma de nos relacionar com o nosso próximo e contigo. Purifica-nos, Senhor, porque o nosso desejo é a cada dia contemplar a Tua graça, sentir a Tua presença e um dia te ver face a face. E nós sabemos, Senhor, que não é de qualquer maneira que podemos estar na Tua presença. Então, nessa hora, tudo aquilo que não glorifica, que não exalta o Seu nome, que não há louvor, que não tem mérito, nós não queremos pensar, nós não queremos ter em nós e nem perto de nós. E por isso nós te pedimos, purifica-nos, Senhor, o nosso coração, purifica a nossa mente, purifica os nossos lábios, santifica os nossos ouvidos e as nossas mãos, para que nós sejamos totalmente puros para a honra e glória do Teu nome. Assim nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Que Deus te abençoe. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, a doce comunhão e consolação do Espírito Santo de Deus, seja sobre a sua família, sobre a igreja e sobre todo o povo de Deus espalhado sobre a face da terra, hoje e para todo sempre. Amém. Que Deus nos abençoe.